Agora a política aqui no SBT Meio-Dia, o Príncipe já está com a gente aqui porque finalmente o governador eleito de Santa Catarina divulgou a lista com os nomes que vão fazer a transição do governo, Príncipe. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. E a expectativa se confirmou. Nenhum nome de político, nenhum representante da coordenação da sua campanha ao governo do Estado, nenhum nome do PSL. É isso mesmo. Os nomes são absolutamente e eminentemente técnicos. Buscou um pouco na administração pública, um pouco no ambiente acadêmico, um equilíbrio entre civis e militares, dever de casa feito indiscutivelmente pelo governador eleito. Doutor Jorge, vamos ao telão. Aqui está a relação do time de 11 de Carlos Moisés. O primeiro deles, Luiz Felipe Ferreira, é professor de Ciências Contábeis da Universidade Federal, tem mestrado, tem doutorado, extremamente qualificado. Não conhecia o governador eleito. Ele foi indicado por quem? Ele foi indicado justamente por Jorge Eduardo Tasca, o primeiro lá da direita, que é militar e colega de Carlos Moisés. Depois temos outros nomes, mas chama a atenção também o nome de Vanderlei Pereira das Neves, que é auditor, diretor da Dívida Pública da Secretaria da Fazenda e autor da tese de Santa Catarina, lá do ano passado, que acabou favorecendo a todos os estados brasileiros, quando Santa Catarina bancou um questionamento junto ao Supremo Tribunal Federal contra a União, que cobrava juros sobre juros das dívidas dos estados junto ao governo federal. E o Supremo Tribunal Federal acabou intermediando um acordo que favoreceu a todos os estados. Coube a Vanderlei justamente ter levantado essa tese como bom estudioso e técnico e auditor extremamente competente. Portanto, é um nome que já surge, Fernando, talvez, como uma opção para a Secretaria da Fazenda. A expectativa é que alguns desses nomes já também componham o primeiro escalão, por isso que a partir do ano que vem? Não necessariamente, mas alguns poderão ser pinçados, como o próprio Luiz Felipe Ferreira, que é o coordenador e poderia vir a ser aproveitado pelo próximo governador. Mas ele só pretende tratar de nomes para o secretariado a partir, possivelmente, da última semana de novembro ou a primeira de dezembro. O Prisco continua com a gente. Entre esses nomes temos professores, militares, pessoas ligadas também à área técnica da administração de Santa Catarina e, inclusive, o governador eleito, Carlos Moisés, divulgou essa lista na quarta-feira, portanto, ontem à tarde, e logo após a divulgação da lista já teve um encontro com alguns desses nomes, inclusive no centro administrativo, o governador eleito e a equipe de transição. O governador eleito Carlos Moisés explicou o porquê desses nomes terem sido escolhidos. Vamos acompanhar. Bom, a escolha se dá principalmente pelo caráter de multidisciplinariedade dessas pessoas. São servidores públicos, pessoas que não estão também no serviço público, mas que têm condições de contribuir para esse processo de transição, tanto os militares quanto os civis. Fernando, Carlos Moisés vem sendo muito criticado porque teria se fechado em copas, blindado, quase não conversa com a mídia, mas é do seu perfil, é do seu estilo. Ele me parece ser muito focado na transição administrativa e já começa bem com os nomes apresentados que acabamos de ver. Então vamos dar um pouquinho mais de tempo para o governador eleito, que parece que com a reunião amanhã, junto com os dirigentes partidários e parlamentares, a partir da semana que vem, prossegue na transição, mas aí é transição um pouco mais aberta. Talvez isso possa daí neutralizar um pouco da incomodação de alguns setores. Outro detalhe muito importante, o governador eleito está focando em
3 questões básicas. Primeiro delas, contas públicas. Como é que está a folha de pessoal da administração estadual? A questão previdenciária também é uma situação que preocupa, além da dívida pública, evidentemente. Segundo aspecto, os contratos da administração pública. E aí, certamente vão encontrar pérolas fantásticas de contratos que talvez tenham sido firmados sem o devido cuidado em termos de valores. E depois disso, evidentemente, os projetos já em execução, que ele daí vai tentar, Fernando, compatibilizar com o quê? Com as suas prioridades de gestão da administração pública.